Oi, gente, eu espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós vamos continuar estudando Salmos. E assim, durante essa semana, ao analisar, ao pensar, refletir, foram muitas as sensações, muitos os sentimentos que eu tive. Sentimento de gratidão, principalmente. Muitos desses salmos falam sobre Cristo. É uma mensagem de esperança. Fala sobre perdão. E eu vou falar somente sobre alguns deles. Eu espero que em casa vocês se aprofundem mais no assunto. Mas entre os tantos salmos, muitos foram escritos por Davi, pelo rei Davi, que todos nós conhecemos. E eu vou falar um pouquinho sobre o Salmo 51. Esse Salmo 51, ele tem um contexto bem interessante, porque é assim que ele é descoberto pelo profeta Natan. Vocês lembram? Então, imagine, né? Ele se viu ali exposto, todo o seu pecado exposto, e que foi muito grave. Então, Davi escreve esse salmo. E já no versículo 1, ele tem uma mensagem extremamente impactante. E começa aí o processo de arrependimento de Davi. E o salmo diz assim: Tem misericórdia de mim, Senhor. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então, gente, eu fiquei refletindo sobre essas palavras. O Senhor, né, nosso Salvador Jesus Cristo, tem realmente o poder de apagar os nossos pecados por meio do nosso arrependimento, através da expiação de Cristo. Ele pode apagar. Ele mesmo diz que não mais se lembra, uma vez que ele apagou esses pecados. E ele fala, né, sobre as misericórdias. Ele diz assim: segundo a multidão das tuas misericórdias. E eu vou te contar que todos nós precisamos da multidão das misericórdias do Senhor. Todos nós pecamos, todos nós fazemos escolhas na vida, às vezes fazemos escolhas equivocadas e precisamos pagar o preço, né, do arrependimento. Esse arrependimento que pode nos limpar, que pode nos qualificar para voltar um dia, né, à presença do nosso Deus. Então eu fiquei pensando sobre essa multidão das tuas misericórdias. E me veio à mente um livro que eu gosto muito, o livro está em espanhol, ele é do Stephen Robson, né, que é o Cremos em Cristo, e ele é um professor da Universidade de Brigham Young, um professor de religião. Ele escreveu esse livro que tem coisas muito interessantes nele, que é sobre a expiação de Cristo, que é sobre a graça de Cristo. E um dos capítulos, ele conta uma situação muito interessante. Ele fala que ele sempre fazia uma pergunta para os alunos dele cada vez que ele tinha uma turma nova. E a pergunta era: como é que vocês se sentiriam? Vocês gostariam de ser julgados um dia, né, por um Deus justo? E, obviamente, todos os alunos diziam sim, né, quanto mais justo, melhor, que seja realmente justo. E aí depois o professor dizia para eles assim: mas se ele for justo, ele vai ser aquele Deus que vai te julgar exatamente de acordo com a lei. Será que isso convém para você? Então o professor dizia que nós precisamos sim da justiça, mas precisamos muito mais da misericórdia, por conta das nossas imperfeições. E é isso que permite a expiação de Cristo. Ela nos concede a misericórdia. Ela nos dá aquilo que nós precisamos como seres imperfeitos. Então, quando Davi pede essa multidão de misericórdia, é porque ele sabia que precisaria. Quando a gente vai mais adiante, ele fala ainda no versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado.
Quando a gente pensa lavar, né? Lava-me completamente. E aí a gente fica pensando que esse pedido dele, né? Ele está pedindo que o Senhor o lave, o limpe por inteiro, que seja na íntegra, que seja todo, que seja completo. Mas para que haja essa purificação completa, eu preciso também, na mesma medida, do arrependimento completo. Eu preciso desse arrependimento por inteiro. Quanto maior for o meu pecado, mais esforço será exigido de mim para que eu realmente pague o preço desse arrependimento e eu seja limpo por completo. Esse salmo, ele é maravilhoso, né? Quando a gente pensa lava-me, isso remete a tantas coisas, remete inclusive ao batismo. Esse momento de purificação, que a gente é lavado por inteiro, né? Através da imersão. É maravilhoso saber que quando, né, às vezes a gente carrega uma multidão de pecados, o quão grande são nossos fardos. E aí quando o Senhor vai lá e diz, vinde, né, nascer de novo. E quando as pessoas se batizam na igreja, ela tem a oportunidade de deixar essa multidão de pecados, de ser lavada, de ser purificada. E isso é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de paz, porque às vezes a gente carrega tantas pedras ou tantos pesos ao longo da nossa vida que são desnecessários. Então, nesse momento, Davi está implorando: lava-me, purifica-me. Né? E nós sabemos que isso é possível através da expiação do nosso Salvador, através das suas multidões de misericórdia. E aí Davi continua: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Gente, todos nós conhecemos as nossas transgressões. Todos nós podemos pecar, podemos errar. Mas precisamos também ter o valor de aplicar os passos de arrependimento na nossa vida. De clamar ao Senhor e de dizer: olha, eu estou aqui. Eu pequei, eu errei, eu fiz isso, não foi bom, né? Eu me arrependi e eu estou procurando, eu te invoco perdão, eu te clamo perdão. Então, a diferença vai ser em como eu vou fazer esse arrependimento agir na minha vida. Como eu vou ter, né, a coragem, a transformação de começar de novo, de começar com uma vida digna, reta, de deixar a vida passada para trás. Davi continua: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então, olha só, essa transformação que uma pessoa passa quando se arrepende. Essa transformação que leva a querer reiniciar, a começar de novo. Né? Uma vez uma autoridade geral falou sobre uma terra de novo início. Como seria se existisse? Mas essa terra de novo início existe e ela pode existir no nosso coração. Ela pode existir onde você está hoje, decidindo: eu não vou mais fazer isso de errado, eu vou recomeçar minha vida, eu vou iniciar, eu vou recomeçar. Então, ele está exatamente pedindo ao Senhor: crie em mim, né? Crie em mim um coração novo. Né? É como se ele dissesse: apaga tudo, vamos começar de novo. É esse espírito que Davi traz de arrependimento, de querer recomeçar, sendo alguém diferente. E aí ele diz assim: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o Espírito Santo. Olha como é perfeito esse salmo, porque ele está falando sobre purificação. Ele fala sobre arrependimento. Ele fala sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, para que ele esteja presente, precisa haver arrependimento. Precisa haver mudança, precisa haver obediência, precisa haver desejo de guardar convênios, de ser santo, de ser purificado. Então ele está implorando: não tira de mim o teu espírito. Ele sabia como era sentir esse espírito, mas ele se afastou dele ao cometer erros, ao não se arrepender
como deveria. Mas agora ele está nesse processo, agora ele está se arrependendo. Outra coisa interessante que eu encontrei é o Salmo 86, quando Davi implora ardentemente o socorro de Deus. Ele ora ao Senhor. E nós podemos aprender que nós podemos também orar ao Senhor. Nós temos esse porto seguro que nós podemos recorrer e nós podemos clamar, sim. E Ele vai nos ouvir, Ele vai nos ouvir. E nessa oração linda que Davi faz, ele diz, inclina, no versículo 1, 86, 1, inclina, Senhor, os teus ouvidos, porque eu estou necessitado e aflito. É como se ele dissesse, inclina, Senhor. Quando você inclina o ouvido ali perto de alguém, você tem que colocar numa posição que você vai baixar pertinho da pessoa. Como se ele dissesse, desce, vem para perto de mim, inclina os teus ouvidos, me escuta, me ouve. Olha, eu estou necessitado, eu estou aflito. Quantas vezes a gente não vai se sentir assim, necessitado, aflito? E ele diz, tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Em várias vezes nesses salmos, a palavra misericórdia se repete. Tem misericórdia de mim. E ele diz, no versículo 5 do mesmo salmo, pois tu, Senhor, és bom, pronto para perdoar. Pronto para perdoar. E eu fico pensando, esse Deus que é bom, que é misericordioso, que é justo, que é pronto para perdoar. Que é pronto para perdoar. E eu lembrei de uma parábola que é famosa, é chamada Parábola da Bicicleta. Eu já contei para vocês em outro vídeo, mas pode ser que muitos não tenham escutado, que também foi desse mesmo autor. Foi uma experiência que ele passou com a filhinha dele, Sara. Então eu vou contar para vocês, para que a gente realmente possa compreender porque é perfeita essa parábola, como essa misericórdia está presente na nossa vida, como ela é um presente para todos nós. E que a gente possa lembrar que esse Deus do Velho Testamento, que é chamado de Jeová, é o mesmo Cristo, que depois desce, que depois se inclina e vem expiar por nossos pecados. Esse Deus que alguns até acham, não, Deus é vingativo, é um Deus de guerra. E não, nós sabemos que é um Deus amoroso, que ouve as nossas orações, que é justo, mas é também misericordioso. E é por conta da misericórdia dele que todos nós podemos ser perdoados das nossas transgressões. E nessa parábola, esse professor, ele conta que um dia ele chegou em casa depois do trabalho, a filha dele nessa época era pequena, Sara, e ele abriu o jornal e começou a ler. Então ele estava lá sentado lendo o jornal, quando de repente ele escuta aquela vozinha, papai. E ele para e é sua filha. E ela diz, pai, todo mundo, todos meus amigos na vizinhança têm uma bicicleta, menos eu. Eu queria tanto uma bicicleta. E aí ele diz assim para ela, ele sabia que naquele momento ele não estava em condições de comprar uma bicicleta para Sara. Então ele diz, Sara, vamos fazer uma coisa? Você vai juntar todo o dinheiro que você conseguir, todas as moedas que você puder. E quando você juntar tudo, você vai ter o dinheiro suficiente para comprar sua bicicleta. E aí Sara, olha bem para o pai e diz, isso é verdade, pai? E ele diz sim. E naquele momento ele pareceu se livrar, ele adiou um problema que viria. Mas Sara não esqueceu. E o que é que ela fez? Ela pegou um pote, um vidro de geleia vazio, e ela começou a fazer um cofrinho. E aí sempre que alguém dava alguma moedinha, sempre que a mãe pedia para fazer alguma tarefa e dava alguma moeda, ela guardava no cofrinho. Isso se passou por semanas, e Sara foi juntando.
Até que um dia a Sara relembrou. Ela relembrou da bicicleta, né? Da bicicleta que ela nunca esqueceu. Então ela foi lá para o seu pai e disse: pai, lembra que você disse que se eu juntasse todas as minhas moedinhas seria o suficiente para comprar uma bicicleta? Então eu já juntei tudo que eu podia. E aí o pai olhou para ela e naquele dia ele disse que estava um dia assim bem tedioso. Ele disse: tá bom, Sara, vamos sair. Vamos no centro e vamos numa loja de bicicleta. Vamos olhar bicicletas. E ela ficou super feliz. E aí eles foram numa loja e começaram a ver as bicicletas. E de repente Sara viu uma bicicleta que ela se apaixonou. Ela ficou encantada, é essa, pai, é essa bicicleta que eu quero. E ela estava tão feliz com imaginar que podia, né, comprar aquela bicicleta, que ele disse que parecia ser a bicicleta que ela deveria ter andado nela na pré-existência. E quando Sara pegou a etiqueta da bicicleta, ela ficou extremamente desapontada, porque ela viu o preço. A bicicleta custava mais de $100. E nesse momento ela disse: pai, eu não vou poder comprar. O meu dinheiro, né, não é suficiente. E foi quando o pai pegou o pote das mãos dela e disse: Sara, quanto você tem? E aí ela começou a colocar no balcão da loja todas as suas moedas. E quando somaram, dava 75 centavos de dólares. E ele disse: a bicicleta é sua, Sara. Você vai poder levar. Eu vou completar o que falta. Ele pagou o restante e ela estava tão feliz que ela não quis voltar para casa de carro. Como eles moravam apenas a algumas quadras, ela voltou na bicicleta e o pai acompanhava de carro durante o percurso. E enquanto ele observava Sara, feliz da vida, andando na sua bicicleta nova, ele pensava em como nós tínhamos um Pai Celestial bondoso, como nós tínhamos um Salvador capaz de nos dar todas as coisas. E ele diz que essa história, ele começou a compará-la com a expiação de Cristo. Que nós temos um Salvador que está disposto a nos dar tudo, 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 depois que nós fizermos tudo, depois que nós dermos tudo. E aí me volta as palavras de Davi, quando ele fala exatamente sobre esse inteiro, sobre esse completo, né? Ele fala assim, ó, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente, lava-me completamente. Esse lavar completamente só será possível quando a gente se arrepender completamente. Sara teve a sua bicicleta depois de todas as moedas que ela deu. O pai dela disse: me dê suas moedas e um beijo. Era tudo o que ela tinha. Pode ser que um dia o Pai Celestial também nos diga: opa, o que você tem? Me dá tudo o que você tem e um beijo. É aí onde entra a misericórdia. Porque por mais que a gente faça nas nossas imperfeições, por mais que juntemos moedas, elas não serão suficientes para a nossa salvação. É aí que entra um Deus misericordioso, que vai nos dar muito mais do que nós merecemos, mas porque nós fizemos tudo, tudo, tudo o que podíamos. Tudo. Essa parábola da bicicleta é perfeita e ela sempre me emociona. Essa história é tão simples, né? Na singeleza de uma criança que deu tudo o que tinha em um beijo. Então é assim na nossa vida. Essa é a comparação perfeita da expiação. Depois de tudo que fizermos, né, o Senhor vai colocar a parte dele entre a sua expiação, entre a sua graça, a sua misericórdia infinita. Do mesmo jeito que, como pais, nós queremos o melhor para os nossos filhos, o nosso Pai Celestial,
E o nosso Salvador Jesus Cristo também quer o melhor para nós. São lindas essas escrituras, esses salmos. Eu vou ler só alguns para que a gente possa sentir, né? Quando Davi fala, né, nessa oração ainda, ele diz: volta-te para mim e tem misericórdia. Dá-me a tua fortaleza. Salva-me. Salva-me. Tem um outro salmo que não foi de Davi, mas também é lindo, quando ele diz assim: a misericórdia e a verdade se encontraram. Olha só, vamos imaginar uma história. A misericórdia e a verdade se encontraram. Olha que combinação. A justiça e a paz se beijaram. Olha outra conexão. A justiça e a paz se beijaram. Elas se completam, gente. Onde não há paz, há guerra. E geralmente há injustiça. Então ele fala: a justiça e a paz se beijaram. Há outras que ele diz assim, né? A minha alma, é Davi falando, no Salmo 62, no 1. A minha alma espera somente em Deus. Em Deus, dele vem a minha salvação. E ele ainda diz no 5, ó minha alma, espera somente em Deus, dele vem a minha esperança. E aí ele continua no 12, a ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Gente, é muito emocionante porque esses salmos falam dos sentimentos de Davi, mas também falam de esperança. Fala da esperança que ele tem, né, que ele tinha em Cristo, em esperar nele, que seria a sua salvação, que seria a misericórdia, né? A misericórdia. Então a misericórdia vem quando nos arrependemos de verdade. A misericórdia vem quando estamos dispostos a fazer a nossa parte. E nós temos um Pai Celestial tão amoroso, tão misericordioso, que criou reinos diferentes para os seus filhos. Reinos de acordo com a sua obra, as suas obras. E muito mais, né? Porque Ele vai dar tudo o que merecemos e mais, e mais. Porque Ele é justo e misericordioso. E Ele não quer que ninguém venha se perder. Mas Ele quer que todos nós tenhamos uma morada. Todos nós tenhamos um reino de glória. Então eu vou te contar que eu preciso sim das multidões de misericórdia de Deus. Que Ele nos ajude a ter o desejo de arrependimento, de purificar-nos, de ser melhores, de querer guardar convênios e colocar lá tudo o que temos, tudo o que somos. Que um dia a gente possa estar na presença de Deus com um coração quebrantado e um espírito contrito. Que a gente também aprenda a se perdoar. Quando Davi diz que via diante deles os seus pecados, muitas vezes a gente precisa aprender a se perdoar. Muitas vezes o Satanás vai querer que a gente pense que não existe mais jeito, que não existe volta e que não existe o perdão dos nossos pecados. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, a crer nele e saber que as suas misericórdias são infinitas, que a sua expiação é infinita. Boa semana, gente!